Fala pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, nossa série de vídeos aqui, veículos de emergência não é improviso. Paramos aqui no sistema elétrico, vou mostrar para vocês aqui como que é a especificação. E não se esqueça, veículos de emergência não podem ser improvisados. Beleza? Vamos lá então, compartilhar minha tela. O sistema elétrico aqui, a gente inicia falando que deve ser dimensionado para suportar o funcionamento simultâneo de todos os equipamentos específico que consta aqui nesse descritivo. E também que tantas ambulâncias tipo B ou D, como o veículo em movimento ou estacionado, sem risco de sobrecarga aí no alternador, na fiação e também dos disjuntores. Aí aqui fala que o sistema deve ser alimentado por duas baterias, que é a original que vem no veículo, mais auxiliar. E aqui vem falando sobre como deve ser essa bateria auxiliar, tem que especificar. Se não especificar, qual o risco aí de vir uma bateria de baixa qualidade. Principalmente as baterias que não é livre de manutenção. É de suma importância especificar que a bateria auxiliar tem que ser livre de manutenção. Para não exalar odores estranhos ali dentro do compartimento e também não derramar solução de bateria. Aí que fala como que ela deve ser, no mínimo 150 amperes. É interessante que tem essa capacidade aqui para conseguir manter ali todos os equipamentos funcionando maior tempo sem necessidade de carga. A tensão dela 12 volts. Aí vai falando todas as especificações para que você consiga estar adquirindo uma bateria de boa qualidade. Com isso, as especificações você consegue estar fiscalizando e exigindo que a bateria seja de boa qualidade. Aí no mínimo 15 meses de garantia de fábrica. Aí a instalação com porta, no questão do conjunto lá de armários. Aí aqui vem falando onde deve ser instalada essa bateria. Próximo ao divisor da cabine. Aqui é importante também pedir esse dreno aqui, que caso ocorra vazamento, joga ali para fora do veículo, não lá dentro do compartimento. Aí fala aqui da central em cima, mostra para vocês aqui uma imagem da onde é a bateria, mostrei nos outros vídeos, mostrar novamente. Dessa forma aqui que fica, que é a bateria, o inversor e o carregador de baterias. Esse carregador aqui da captação externa, tomada externa. Aí vem falando que tem que ter uma central elétrica. Na questão do que está a questão da central elétrica, vocês veem a tampa, tem uma tampa ali, fica um acabamento, aí aqui tem os disjuntores, relé, e atrás aqui tem outros componentes, inclusive a central de processamento ali da iluminação e da acionamento de sirene, e da sirene. E aqui na questão do detalhamento dos disjuntores que deve ter, aí fala de um disjuntor para captação externa. O que é a captação externa, pessoal? É onde é captada energia para o veículo quando ele não está em movimento, está parado, para manter ali os equipamentos de suporte à vida. Essa tomada aqui, ó, do lado lateral do veículo, lateral esquerdo, essa tomada aqui, que usamos essa extensão aqui para ligar numa tomada comum, podendo ser 220 ou 110, tanto faz, que usa esse plug dessa extensão, que a gente vai falar dessa extensão mais abaixo, lá naquela tomada que eu mostrei para vocês, que consegue fornecer energia lá para o sistema. Aqui tem o disjuntor, vamos voltar aqui, né? Aí o disjuntor da sinalização, da barra, pedida da sinalização lateral, sinalização auxiliar, do amplificador de sirene, dos faróis e das luminárias internas do sistema de ventilação. Aí vem a questão dos relés, que eu mostrei para vocês lá, que tem toda a questão do relé que precisa para sustentar o sistema, que tem dois.
Aí que perde o inversor. O inversor é onde eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. É esse camarada aqui, nesse caso. Essa peça aqui, ó. Aí vai falando a questão do como que deve ser, ó. Ele deve fornecer, deve ser instalado no inversor de corrente contínua, que ele inverte 12 volts para 110. Aí aqui é a potência dele mínimo de 1000 watts, que é para e tem que ser desconsiderando a questão de pico, né? Tem que ser a potência contínua de 1000 watts. Isso é interessante. E do tipo onda sonodal pura, para você ter um equipamento aí de qualidade. Aí fala que deve usar a fonte PWM para maior eficiência, estabilidade da conversão. Aí tem que ter um sistema de dissipação de calor inteligente, funcionamento automático de um cooler, que é um ventiladorzinho nele, para a área de dissipação de calor. Aí fala aqui a temperatura que ele deve ser acionado e o motivo também, para manter ali o ambiente silencioso e maior durabilidade do equipamento. Esse inversor aí deve ser no mínimo, exigir uma garantia de 12 meses, que é o que tem no mercado. E eu falei para vocês, quanto maior a garantia você conseguir do equipamento, tem aí a tendência de ser melhor. Aí que pede um sistema que bloqueie o uso da bateria original do motor quando o veículo estiver desligado. Isso aqui é por meio de um relé. Por meio desse relé aqui. Procurei a foto, achei para vocês. Ó. Um relé auxiliar. Esse aqui é da ARP, 150 amperes. Qual que é a função dele? A hora que desliga o motor, ele corta a conexão da bateria auxiliar com a bateria principal. Para que isso? Para que a bateria lá principal do veículo não vinha a descarregar e você ficar sem conseguir dar partida no veículo. É para isso que funciona esse relé. Então tem que ser solicitado aqui no termo descritivo esse sistema. Beleza? Para a desconexão automática dos dois sistemas quando o veículo estiver desligado. Aqui deve incluir um carregador flutuante de bateria. Nesse caso aqui desses veículos, que é da Flash, o inversor deles faz esse sistema aqui, tá? De carregar a bateria. Faz esse equipamento aqui. Aí que pede um transformador automático para a questão da captação externa. Que ele vai fazer? Você pode ligar tanto a tomada, aquela tomada que eu mostrei, no 110 ou 220, que ele vai converter para 110. Qual que é esse equipamento aqui na foto? É esse aqui, ó. Esse transformadorzinho aqui, esse equipamento aqui. Aí, igual eu falei, ele vai manter sempre sair de 110 para as tomadas. Aqui fala sobre o painel interno, onde vai ficar as tomadas e os interruptores. Sendo esse painel aqui, pessoal. Ó, já tá os interruptores, as tomadas. E aqui tem umas tomadas USB dentro desse visorzinho aqui. Vamos seguir lá para a gente ir acompanhando. Aí fala desse painel, como tem um comando, né? Na bancada. Aí pede 5 interruptores de tecla do tipo analógico, gangorra. Isso aqui é importante, que vocês pedem solicitam com esses botões aqui, que a durabilidade deles é bem maior. E o que acontece? Se der problema em qualquer um deles aqui, você consegue trocar individualmente. Diferente de umas ambulâncias que vem aí com um painel tipo sendo digital, que os botões são integrados a uma placa. Na hora que estraga um botão, você tem que trocar a placa inteira. Localizando uma imagem aqui, pessoal, aqui, ó. Qual motivo que eu falo tem que ser analógico? Não pode ser desse sisteminha aqui, ó, digital, porque esses botões aqui estão integrados a uma placa. Quando danifica, você tem que trocar a placa inteira. E normalmente o custo dessa placa é bem grande. Então dá prioridade, especifique bem lá para que seja daquele modelo que eu falei para vocês. Para que seja nesse modelo aqui, ó.
que eu tinha mostrado antes. Botões interruptores analógicos, individuais, independentes, assim como as tomadas. Porque danificou, você troca um por um, individual. Aqui vai falar que esse botão aqui, a forma que é a descrição dele, a quantidade, ó, certinho, analógico, tipo de gangorra, destinado ao acionamento do inversor, ventiladores açores, luminárias internas, luminária de foco dirigido e controle de intensidade das luminárias internas. O que é esse controle aqui? Porque as luminárias internas têm duas intensidades. Uma você aciona 50% e a outra 100%, de acordo com as necessidades lá dos operadores ali, da equipe. Beleza? Aí aqui fala ó, que deve ser independente, permitindo substituição rápida, no caso de dano. As teclas também devem ser iluminadas. Vou ver se eu consigo mostrar. Ó, tem uns LEDzinhos que demonstra quando está acionado. Essa aqui não tem, que é devido à intensidade das luminárias internas. Primeira intensidade fica acionado 50% e a segunda 100%. Aí aqui fala sobre aquele displayzinho voltímetro para estar acompanhando a questão de carga da bateria, que é esse aqui, ó, tá marcando 13.6. Aí tem a questão das regras, as tomadas USB nesse caso aqui, ó, tá aqui é uma proteçãozinha, ó, tá bem aqui dentro. Tem duas tomadinhas USB aqui. Aí aqui fala da questão das tomadas, ó, tripolares, 6 tomadas. Deixa eu ver se esse aqui tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, 6 tomadas, fornecendo 110 volts via inversor. Aí aqui é umas tomadas duas tomadas exigindo do outro lado, próximo ali a porta de correr do banco, e próximo ao banco baú. Caso for necessário utilizar ali para alguma vítima que está sendo atendida ali no banco baú. Aí aquele cabo que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se tem imagem deles aqui. Aqui a imagem dele de novo. Ele deve ter, esse cabo aqui deve ter 20 metros, tá no mínimo 20 metros, que é um tamanho aí adequado para esse tipo de operação. Aqui sempre também fala o tipo de uma extensão PP, com seção mínima de 3 por 2,5, 2,5 é 3 fios por 2,5, que é a medida do fio. E sempre de exigir que tem que ser cobre puro, que tem bastante fios aí no mercado que está usando outros materiais sem ser cobre e acaba comprometendo aí a condução da eletricidade. Aí alta resistência, aí o plug aqui tem que ser da forma que é, compatível com a captação lá. Aí fala sobre aquela tomada externa que eu mostrei para vocês, ó, que ela tem toda uma proteção, ela é tampada. Instalar dados esquerdo do veículo, aí é prova d'água. Aqui fala sobre uma chave geral que tem no veículo. Essa chave geral, aqui ó, na imagem, ela antes era costume nas ambulâncias vir lá no compartimento dos armários, só que dificultava o motorista ou o condutor estar acionando ela, desligando e ligando. Aí agora a gente exige, na especificação, é importante, que seja do alcance do motorista. Aí aqui é pedido que essa chave venha com material resistente, a questão de quebras, danos, manuseio. A gente pede que seja instalado na cabine ao alcance do motorista. Nesse caso aqui, foi instalado logo na porta de entrada. Aqui, ó, logo na porta, na lateral. Opa, esqueci sirene. Aqui está o banco, os pedais ali. Aí tá, que mostra a questão do posicionamento dela. Off e on, beleza? Aí aqui a gente pede que seja instalado uns LEDs lá no painel para que seja acompanhado ali a situação do sistema pelo condutor. Tem um LED que sinaliza a chave geral está ligada, e outros LEDs para acompanhar o monitoramento de carga da bateria auxiliar pelo motorista.
Aqui fala sobre o compartimento de atendimento, fala sobre a questão dos circuitos. Aí uma orientação sobre as fiações, que é bom estar deixando esse descritivo aqui. Aí fala como que deve ser as proteções. Aí a questão da acessibilidade a esses equipamentos para poder fazer manutenções. Aí fala que deve incluir os filtros, né? Ou protetores para evitar interferência eletromagnética nos rádios. E aqui pede o diagrama também, que deve ser fornecido com as listas de peças para poder ser usado em futuras manutenções. Aqui temos a questão da parte da iluminação interna, compartimento de atendimento. Aqui é solicitado que deve ser composto por 6 luminárias, que fica na quantidade ideal para estar iluminando o compartimento de atendimento. Aí fala o tamanho de diâmetro das luminárias e o material que deve ser. Aqui também fala a questão de LED, é importante, quantidade de LED, a potência, em watts, em questão em lumes também é importante. E a abertura que cada luminária deve ter. Vou pegar para vocês aqui. Essa aqui é a imagem da luminária principal, como que deve ser. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui para vocês ver que fica. 2, 3, 4, 5, 6 distribuído dentro do veículo, mais essas duas dicróica. Isso aqui são as luminarias de foco dirigido, próximo ali voltado para a máquina. Você consegue manusear elas aqui e indicar o foco para onde que você está precisando, o profissional está precisando naquele momento de atendimento de algum paciente, uma vítima. Aí fala a questão do tensão de trabalho, peso, consumo. Aí fala a questão da cor, da lente. Aí fala aqui como que deve ser distribuído. Aí aqui aquela parte que eu falei para vocês, que aquela principal maior tem que ser dimensionada ali para duas intensidades, sendo a primeira 50% e a segunda 100% da intensidade total. Aí aqui as dicróicas que eu mostrei para vocês. Aqui elas aqui, ó. Aí vai falando como que deve ser, ajustáveis, né? Que eu falei para vocês que tem ajuste e instalado sobre a maca. A moldura ali pede cromada para dar um acabamento legal. Aí no mínimo 12 LEDs, cada LED com potência mínima de 1 watt. Aí fala sobre o fluxo luminoso, que é importante, 700 lúmenes por luminária. E a cor da luminária. O ângulo de abertura também. E a tensão de trabalho. 1 ampere por luminária. Aí fala aqui que não pode sofrer nenhuma oscilação, que às vezes o que acontece? Veículo transformado em local, uma transformadora de baixa qualidade, faz um serviço de porco lá, né, de boca de porco, e acontece de apresentar oscilações nas luminárias. Aí o acionamento é lá naquele painel que eu já mostrei para vocês, pelos os botões individuais, um visor luminoso. O acionamento de diclórica também do mesmo jeito, beleza? Aí para o vídeo não ficar muito grande, vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta com um sistema de sinalização de emergência. Não se esqueça, veículos de emergência não podem ser improvisados. Até o próximo vídeo.